Sejam muito bem-vindos. Estamos na primeira pessoa para esclarecer algumas dúvidas e algumas questões que possam surgir a todos os professores e professoras que já têm o projeto pedagógico Espiral 10 nas mãos. O projeto de matemática para o 10º ano da Porto Editora. Nada melhor do que o Dr. Belmiro Costa, o autor deste projeto, para nos responder aqui a algumas questões, tirar estas dúvidas que podem estar a surgir em quem já tem o Espiral 10 nas mãos. Começo por lhe perguntar quais são as razões para que o projeto Espiral apresente tantas novidades. E já agora, qual foi a reação a estas novidades? Sim, é um facto. O Espiral apresenta muitas novidades. E há uma razão para isso. As novidades vão responder às necessidades atuais. Que necessidades? Por exemplo, as aprendizagens essenciais e as orientações nelas contidas. São um desafio. Sim, sem dúvida. Por outro lado, a motivação dos alunos, o envolver os alunos, o mostrar a importância da matemática, porque a matemática não é um mundo à parte. A matemática está no mundo que nos rodeia. Dr. Belmiro, e a questão dos recursos tecnológicos? É outro aspecto muito importante, atendendo a que o desenvolvimento tecnológico proporcionou hoje um apoio fundamental à aprendizagem matemática. E apostamos nessa vertente. E essa aposta passou, em grande parte, por criar recursos tecnológicos num apoio em que o utilizador tenha os recursos prontos a usar. Esta também foi uma forma que encontramos de incentivar que todos os professores recorram a esses recursos. E por falar destes recursos, eu pergunto-lhe dessas novidades, tantas novidades que já apresentou a vários professores por todo o país, quais são as novidades que escolheria para garantir um maior envolvimento dos alunos? Essa questão da motivação é muito importante, certo? Sim, mas para a equipa de autores, a nossa equipa de autores, as aprendizagens só por si não são fator de apoio aos alunos. Exigimos mais, que as novidades estejam integradas num projeto coerente, construído com intencionalidade. Caso contrário, temos uma manta de retalhos. Tudo desgarrado. Exatamente. Para que não seja então essa dita manta de retalhos, quais são os princípios que de certa forma definem aqui o Espiral 10? Sim, é a organização e a dinâmica de trabalho da equipa de autores. Todos os elementos participam na definição da estrutura e da organização do projeto. Todos os elementos têm intervenção no desenvolvimento de cada uma das unidades. E, em terceiro lugar, a equipa tem sempre como referência, na tomada de decisões, a sala de aula. E nessa sala de aula vemos a diversidade de situações e diferentes graus de exigência. É, portanto, essa experiência que trazem enquanto professores para o projeto. Sem dúvida, sem dúvida. E não podemos desligar, esquecendo que o projeto se dirige a alunos que estão integrados em realidades muito diversas. E como é que se promove o maior envolvimento dos alunos? Não há segredos. Agora, há tentativas no sentido de envolver os alunos o mais possível na sua aprendizagem. Evitar ao máximo uma certa passividade. Aquela pergunta, para que é que isto serve? Queremos, de alguma forma, evitar que os alunos a façam. E como é que materializam isso? Qual é a aposta da equipa de autores? Fizemos várias apostas, mas há uma que eu gostaria de salientar. A diversidade de tarefas e de propostas em que prevalece contextos reais, em que os alunos só por si já começam a identificar a matemática ligada à realidade. Mas fomos mais longe. Tentamos e conseguimos, e deu-nos muito prazer, convidar especialistas de diversas áreas profissionais que, em articulação com o que está apresentado nessas tarefas, nessas propostas, deram o seu testemunho e, dessa forma, além de valorizar
essas propostas evidenciaram de forma muito clara a aplicabilidade da matemática nas diversas profissões. E acha que esses conteúdos acabam por suscitar a curiosidade e o maior envolvimento e a motivação dos alunos? Sem dúvida, porque estamos plenamente convencidos que curiosidade e motivação são fatores essenciais para o envolvimento dos alunos. E esses fatores traduzem-se em alguns aspectos mais práticos do próprio manual? Sim. Nem só as tarefas contextualizadas, mas introduzimos algumas novidades, nomeadamente na componente prática e na componente avaliativa. Mas antes gostaria de referir um aspecto. Na introdução de novos conceitos e no desenvolvimento desses mesmos conceitos, retomamos algo que já fizemos no passado, que foi exercícios de margem que vão acompanhando esse desenvolvimento e, de alguma forma, ajudam, complementam a compreensão dos conceitos e proporcionam a iniciação da aplicação dos mesmos. E acredita que isto vai então envolver mais os alunos na aprendizagem, em toda a aprendizagem? Sim, e na própria dinâmica de trabalho de sala de aula. E então porquê? Porque este tipo de acompanhamento faz com que possíveis dúvidas sejam esclarecidas logo inicialmente e isto, parecendo que não, dá confiança aos alunos. O não acumular dúvidas permite que não desistam. Quer-nos falar aqui também da componente de autoavaliação? Sim. Como eu referi atrás, quer a componente prática, quer a componente da autoavaliação tiveram um tratamento diferente do habitual. Fizemos, ao longo de cada unidade, momentos apropriados em que o pratica, no sentido de consolidar as aprendizagens, e a avaliação, no sentido de autorregular o processo de aprendizagem, vão aparecendo cadenciados ao longo de toda a unidade e não apenas no final, como era habitual. É um feedback muito importante para não se acumularem as ditas dúvidas. Exatamente. Hoje ninguém tem dúvidas que o processo de avaliação faz parte da aprendizagem de matemática. E aqui também um dos exemplos, no caso concreto do Espiral 10, também está relacionado com o envolvimento dos alunos na utilização dos meios tecnológicos, certo? Sim, sem dúvida. Porque o envolvimento em meios com recursos tecnológicos proporciona a curiosidade, proporciona um ambiente mais criativo e, por outro lado, o aluno consegue rapidamente identificar várias situações onde proporciona a generalização, a conjetura, a identificação de regularidades primeiro e, posteriormente, conjetura de resultados, que é um dos objetivos. Permita-me uma última questão. A que tipo de alunos é dirigido este projeto? Em relação a essa questão, começaria por dar a seguinte resposta. O projeto tem tudo para todas as necessidades. Se pensarmos num conjunto global de alunos em que têm um desempenho, digamos, normal, vamos ver como é que o projeto dá resposta aos outros extremos. Isto é, há alunos que tenham muitas dificuldades, mas também há alunos que tenham um muito bom desempenho. Neste sentido, o projeto apresenta um conjunto de materiais e proporciona dinâmicas de trabalho muito diversificadas. Material de apoio à diferenciação, recuperação das aprendizagens essenciais do terceiro ciclo, questões identificadas com um código de cores, proporcionando, quer ao docente, quer ao aluno, identificar o grau de dificuldade. E já agora aqui ponho um parênteses. O número de questões assinaladas com a cor verde é substancialmente maior do que assinalado com a cor vermelha. Portanto, há, mesmo nas tarefas, um desenvolvimento progressivo em que o grau de dificuldade das questões vai aumentando. Logo, são perfeitamente adaptáveis a qualquer tipo de aluno. O que quer dizer que com o Espiral 10 ninguém fica para trás?
Exato. O Espiral 10 permite, em cada situação, que o professor selecione o que está adequado à respectiva turma. E para isso, diria até, entre aspas, provocamos esse tipo de gestão, proporcionando diversos materiais. Dou um exemplo. Uns cartões denominados resolvem 10 minutos. O que é que pretendemos com isto? Combater situações do género. Professor, já fiz. O que é que faço agora? Pois o professor, nesse momento, tem material disponível para responder às diversas situações. Muito bem, muito obrigada. É com esta mensagem de inclusão que terminamos esta nossa curta conversa na primeira pessoa com Belmiro Costa, o autor do projeto Espiral 10 de Matemática da Porto Editora, aqui a deixar-nos alguns esclarecimentos importantes, principalmente para o professor e para a professora que está neste momento a olhar para aquilo que são os novos projetos pedagógicos para o próximo ano. Já sabe que no Espaço Professor encontra todos os esclarecimentos sobre este projeto. Também sugerimos que consulte a linha de apoio ao professor e, claro, através do consultor pedagógico da sua área, pode sempre recorrer para esclarecer outras dúvidas, outras questões ou simplesmente para ter aqui um contacto mais próximo com os autores. Muito obrigada e até breve. Porto Editora. O seu trabalho faz toda a diferença.